Olá, meus amigos, outra vez aqui Edmundo Silveira. Estamos no Instituto Casa de Vovó Dedé e estamos no programa 105 Esportes. Hoje, como convidado, nós temos o Eugênio Fernandes, uma pessoa que é pesquisador, que busca a história do futebol cearense, não só cearense, do futebol brasileiro em si, do Nordeste, mas vamos focar hoje o futebol cearense, aonde ele buscou, aonde ele encontrou tantas coisas importantes de uma história que a gente não encontra editado ou lançado em outros locais, que não seja nas mãos dele. E ainda mais o seguinte, comentando sobre esses aspectos, ou seja, vivenciou ou esteve próximo e ainda fazendo ou realizando a pesquisa de algumas coisas importantes para o nosso futebol. Então, muito importante esse programa de hoje, maravilhoso, que a gente tem aqui com o Eugênio Fernandes, para poder exatamente saber sobre essa pesquisa, sobre esse acervo de livros, de histórias. E vocês que estão nos acompanhando vai ver a importância que é você conhecer a história do futebol cearense. E quem sabe você que jogou bola e estava esquecido, vai ser lembrado agora quando nós falarmos sobre as competições ou as participações. Eugênio, a satisfação muito grande da 105 eu te receber. Eu já te conheço há algum tempo. Nós, quando trabalhamos junto no Ceará Sporting Clube, nós tivemos ali um encontro de duas pessoas, você no acervo do Ceará, acompanhando as premiações, os troféus, né? Acompanhando tudo aquilo que a direção do Ceará te permitia, e eu lá no campo, junto com meus amigos, trabalhando, desenvolvendo nas competições locais. Você já me falou até de competições que eu já nem me lembrava que eu tinha participado, e eu fui treinador do Ceará Esporte Clube nessas épocas, ou nesses tempos, tá certo? Então, para mim foi uma felicidade enorme te convidar e saber que você pôde vir aqui para conversarmos um pouco sobre esse acervo, essa coisa, essa história que você tem sobre o futebol cearense. É uma satisfação muito grande e espero que aqui a gente possa conversar e falar bastante coisas importantes para o futebol cearense e as pessoas que estão nos acompanhando seguir esse caminho de olhar e ver a importância de alguns atletas no nosso futebol. Professor, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pela lembrança, pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aqui do futebol cearense. A gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre troca informações. Acabei de receber aqui uma correção sua, né? A sua passagem lá no motoclube do Sampaio Corrêa. Exatamente, que eu tenho aqui a sua ficha, faltava incluir esse time aí. Sim. Estamos aqui, trabalhei no Ceará durante 5 anos, né? Aí fui desligado, né? Aí fui trabalhar no Dragão do Mar, vai fazer 5 anos no Centro Cultural. Eu pesquiso futebol há mais de 40 anos, né? A gente vai, cada dia vai se dedicando mais. Isso aqui é meu passatempo, é meu hobby. Eu trabalho de carteira assinada, mas nas férias, nos dias de folga, hora de almoço, trabalho vizinho à biblioteca, vou lá tirar alguma dúvida. E sempre comprando algumas coisas, né? Revistas e livros, tenho uma coleção quase completa da revista Placar. Comecei a comprar em 79, 80. Aí de 90 para cá fui melhorando o acervo, né? Eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Que muito legal, achei muito interessante. Uma das coisas que eu até posso mostrar aqui para o nosso público, né, as pessoas que estão acompanhando, olha só que coisa interessante. 1929, o Eugênio Fernandes tem a Associação Desportiva Cearense. Ele fala para mim que isso aqui era o estatuto da Federação Cearense de Futebol do nosso campeonato. Olha só, está amarelado, né? Está assim com... Quase centenário, né? Mas, cara, veja só o seguinte, dá a impressão que foi ontem. Se fosse digitalizado, estaria novinho em folha. Porque bem conservado. Um livro bem conservado, uma coisa brilhante, né, para quem gosta do futebol. Não é só aquele torcedor não que vai para o estádio xingar os treinadores e os jogadores, não. É uma coisa de lembrança de uma vida, né, que se viveu no futebol. É lógico que o futebol cearense começou em 1903, 4, por aí. 1904, foi em 1905, por aí, né? E o Campeonato Cearense começou em 1914? 1915. 1915. Uhum. Por que não 14? Não, 14, quem organizou a competição foram só os clubes.
Aí em 15 foi fundada a Liga Cearense, né? Aí essa liga que organizou os campeonatos, até 19. Então, os próprios clubes tomaram a decisão do campeonato de fazer uma competição. Foi. Era pouco time, 4 times. Até 1919, eram 4, no máximo 6 times. Sim. Aí depois a Liga veio, né, e transformou em competição local, que é considerada hoje da Federação Cearense de Futebol. Exatamente. Né? Pois é, é curioso, professor, infelizmente nas instituições esportivas, federações, os clubes, nunca se preocuparam com a memória, né, em guardar as coisas, os acervos. Porque até os anos 50, as instituições, elas viviam de casa alugada. Passavam 1 ano, 2, 3 anos em casas pequenas, porque, claro que tinha pouco material, né? Inclusive o material de jogo era precário, né? Tudo pouco, né? Sim. Aí ninguém nunca preocupou em guardar revistas, livros, as publicações, né? Infelizmente. E o futebol cearense, você tocou num assunto interessante aí, que foi em 1903, né? E você lembra quem foi que trouxe a primeira bola lá do Rio de Janeiro para cá, o nome do doutor que trouxe esse material, que foi um introdutor do futebol cearense? Olha, eu já tinha visto, né, a foto do meu avô. Onde tudo começou. José Silveira, quando ele foi introduziu no futebol cearense, e eu não sei se ele foi um desses que esteve junto desses clubes que fizeram a competição sem liga, né, aí não tinha ainda federação, não tinha liga, não tinha nada. Eu não sei te precisar se realmente ele participou disso aí. Sei que ele jogou no Ceará Sporting Clube e soube também que ele jogou no Estrela Esporte Clube, Estrela Futebol Clube. Estela Estela, não é Estrela, é Estela, né? E que depois transformou-se em Fortaleza, né? Foi. E que o Ceará Esporte Clube não era Ceará, era Rio Branco. Rio Branco, passou o ano como Rio Branco. Né? E quando tem a foto dele aí. Pois é, eu fiquei aqui, até agradeço. Eu não tinha esse livro, porque eu já tinha visto essa edição. Esse livro foi lançado em 2002. O autor é o Nirez de Azevedo, meu amigo. Nirez de Azevedo. Aí, quando eu vejo essas fotos aqui, eu já tinha visto, né? Do Estela e do Rio Branco, né? Eu já tinha visto tudinho. Até fala que o campeão em 1914 aqui foi o Rio Branco, depois o Ceará Esporte Clube, que terminou sendo o mesmo time, né? Só mudou de nome, né? E professor veio os outros todos vencedores. Mas aqui, quando você me colocou, que aqui eu estou procurando, mas eu acho já... A foto na primeira página, na terceira página. Na primeira, terceira segunda ou página. Terceira página. História do Campeonato Cearense de Futebol, 1903 a 2001. Na próxima. Foi o Nirez de Azevedo quem escreveu esse livro, né? Por sinal, eu não tinha esse livro realmente. Parabéns a ele por ter contado ou falado da história do futebol cearense. Não estou... Ah, está aqui. José Silveira, a foto do meu avô. Olha, né? Aí. Que é um introdutor do futebol cearense. E como eu não li aqui, porque eu disse para você, para mim foi surpresa quando você trouxe, né, que eu não tinha visto ainda, mas José Silveira, meu avô, pai de Fernando Silveira, que é meu pai. Já coincidência, você foi jogador de futebol, né? Foi treinador, sempre trabalhou com futebol, né? Foi preparador físico? Não. Apesar de eu ser graduado em Educação Física, eu não fui para esse caminho, né? Eu passei a ser treinador de futebol, depois da minha carreira como atleta, né? E tenho ótimas lembranças dessas passagens e fico mais contente ainda porque você, na história, né? E está falando até que vamos falar dos outros clubes, mas como a gente começou a falar aqui do José Silveira, que foi um introdutor junto com os seus colegas na época, e que você já tem um almanaque pronta do Ceará Sporting Clube com todos os dados. E quando você coloca ali quem foi o treinador, Ceará Sporting Clube, vamos dizer, ABC de Natal, quem foi o treinador? Edmundo Silveira. Ceará Sporting Clube Bahia, Edmundo Silveira. Quer dizer, campeonatos diferentes, competições que às vezes os torcedores cearenses nem sabem que eu estive à frente da equipe em alguns momentos, né, em situações interessantes. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre isso, porque eu não vi esse livro ainda, esse almanaque lançado pelo Ceará Sporting Clube. E queria saber para você, se você tem um almanaque pronto da história do Ceará Sporting Clube, dos maiores clubes do futebol do Brasil, e não está nas lojas, por quê? Porque não está sendo comercializado, não está sendo negociado? Já foram lançados o almanaque no Fortaleza, pelo Davi Barbosa,
e o do Ferroviário pelo Evandro Ferreira Gomes. Do Ceará eu fiz com o Emanuel Cardoso. Nós temos todos os jogos, as sumas, são mais de 5.000 jogos. Tem as sumas dos jogos, o nome dos jogadores, eu boto o apelido, o nome completo, quando eu tenho, quase todos, data de nascimento e naturalidade, e o total de jogos. E fiz um capítulo também com os treinadores, né? São quase 200 treinadores, por ordem alfabética, e aparece lá Edmundo Silveira, né? Edmundo Silveira, Jogou, aqui presente. Treinou os profissionais, você estava como auxiliar, contra o Bahia. Eu estive em várias situações no Ceará Esporte Clube. Né? Olha só, fui treinador das categorias da base do 17, do 20, fui do Sub-23, fui auxiliar técnico do profissional e dirigi interinamente alguns jogos do Ceará Esporte Clube profissional, em 5 anos e meio que estive por lá. Em 2013, você foi treinador do Sub-20, lá no Rio Grande do Norte, sim, né? Na Copa Eco House, né? Que a maioria dos times estavam representados com o time titular e o Ceará estava com a Sub-20, né? Exato, nós representamos o Ceará Esporte Clube com a categoria de base. Infelizmente esse livro está pronto, falta atualizar, uns 2 ou 3 anos. O Ceará está com uma cópia, né? Tem uma cópia, eu tenho outra. Aí falta os gestores, né? Botar essa obra para frente, né? Os dirigentes do Ceará Esporte Clube estão precisando autorizar a ser lançada a obra. Eles sabem que esse livro existe, está pronto, que eles têm lá uma cópia, né? Na época que eu estava lá, era o diretor Pedro Mapurunga. Estamos aguardando aí para ver porque o torcedor, a imprensa precisava, né? Precisa conhecer, ter acesso a esse livro, né? Sim, a história claro. do time, né? Já saíram muitas edições falando sobre o Ceará Esporte Clube, mas o almanaque do Ceará Esporte Clube realmente eu não tenho visto, né? Nós temos o Farias também, que ele escreve livros. O professor Ayrton de Farias, né? Ayrton de Farias. Ele também fala muito sobre a história do Ceará Esporte Clube. Alguns livros. Mas esse aqui é inédito, o almanaque do Ceará. Não, tá louco. E está nas suas mãos isso? Está nas minhas mãos. Caramba, o Ceará Esporte Clube, vocês autorizam o homem a lançar isso. Eu tenho certeza que desse 1 milhão, 2 milhões de torcedores que o Ceará Esporte Clube vai vender 1 milhão desse livro aí, porque todo mundo quer conhecer essa história na escrita, no papel, não é somente da internet, não. Porque tem os jogos pesquisados nos jornais, né? Sim. Aí tem a escala dos 2 times, tem o nome do treinador, quem foi o autor dos gols, expulsão, arbitragem, várias observações, na Fares Lopes, por exemplo. Eu boto uma observação, que o time está representado, é uma competição oficial de profissionais, mas o Ceará colocou o Sub-20. Tem essas observações também. Tem, né? E deixa eu lembrar o seguinte, isso é somente do profissional, da base não tem nada. Só profissional. Só da base, eu tenho a lista dos jogos que o Ceará participou da Taça São Paulo. Eu tenho todos os jogos também. Ah, que legal também. Por felicidade, 5 anos que eu estive no Ceará, eu fui 3 como treinador e 2 eu era coordenador da base. Teve uns que eu nem viajei, o Dimas viajou com petróleo, o Sérgio Alves. O Sérgio Alves foi também. Eles talvez nem saibam disso, mas eu como coordenador da base na época, porque eu assumi depois de 3 anos, que eu estava no Ceará Esporte Clube, eu assumi a coordenação da base, e nessa época da coordenação da base, né, que foi o Mazinho Patrão. Que me indicou para que colocasse lá e ficasse à frente. Eu, junto com meus membros da comissão e direção, nós levamos o petróleo para ele ter essa experiência, que ele não tinha ido ainda para a Taça São Paulo, para dirigir o Ceará Esporte Clube. O Sérgio Alves, que estava iniciando a carreira. Quer dizer, nós fizemos alguma coisa importante, né? Oportunidade de sentir esse ambiente. Eu já estava, nas 3 vezes que fui dirigindo o Ceará Esporte Clube na Taça São Paulo, eu fui 2 vezes no Campeonato Brasileiro de Sub-20 também. Eu fui... Já tinha Taça Brasil, Sub-20, algumas competições? Não, nessa época a gente não disputava, nem Copa Brasil. Isso aí foi uma criação depois que eu, como coordenador do Ceará Esporte Clube, participei do desenvolvimento dessas competições que você hoje está vendo aí. Copa do Brasil, que a CBF lança, Campeonato Brasileiro. Teve um aspirante agora recente, há 2, 3 anos, né? Sim, eu fiz parte dessa direção aí. Eu digo isso com orgulho, já disse para várias pessoas e falo questão falando isso em programa, porque é o seguinte, está lá a minha assinatura como representante do Ceará Esporte Clube. Muita gente não reconhece, né? Muita gente não reconhece. Na formação desses campeonatos que foram exigidos por membros
né, que se fazia reunião lá na CBF, né, na Granja Comari, fizemos muitas reuniões e estava lá 100, 200 coordenadores, dirigentes, gerentes, e a gente discutia esse assunto que a CBF era para lançar campeonatos nacionais das categorias de base, entendeu? Viu, professor? Uma das minhas pesquisas também são jogadores de futebol cearense. De 1960 para cá, eu tenho o nome de quase todos os jogadores. E eu separei por clubes. Eu separei os 4 tradicionais do interior, mais antigo, né? O Guarani de Sobral, o Quixadá, o Icasa antigo, né? E o Guarani de Juazeiro. Estou fazendo agora do Calouste do A e do América. Aí no Icasa eu encontrei aqui, que eu lhe mostrei, né? Sim. O seu nome, né? Edmundo Silveira, com o nome completo, goleiro, número do BID, né? Data de nascimento, aniversário é 25 de janeiro, pertinho do meu, é dia 1º de janeiro. 25 de janeiro. E os clubes que você atuou, né? Botei aqui a Borborema, Ferroviário, Botafogo e Casa, Ferroviário de novo, faltava incluir aqui o Sampaio Corrêa, que você me corrigiu. Esse trabalho eu faço de futebol cearense, sou eu que faço, e envio para um colega meu no Rio Grande do Sul, o João Lopes, e ele inclui os times do Brasil inteiro que você atua. Ele tem um banco de dados excelente, aí ele cruza as informações e fica muito bom esse material. Precisa você pegar com o pessoal do Maranhão, né, do Sampaio Corrêa, para contar a história das passagens que tive por lá, né? Eu joguei o campeonato maranhense, né? Maranhense. A gente foi vice-campeão, perdemos na final para o Motoclube. Por sinal, nesse jogo da decisão, aconteceu uma coisa inédita. Como assim, Edmundo? Eu vinha jogando na equipe do Sampaio Corrêa e, de repente, o treinador, não sei porquê, num jogo véspera, que era um triangular final, que era o MAC, o Sampaio Corrêa e o Motoclube. Se eu não me engano, já tinha o Tupã também. Aí nós ganhamos do Tupã e fomos jogar contra o MAC. E por uma razão ou outra, o treinador disse que eu estava fora do jogo e quem ia jogar era o meu suplente. Será que já tinha empresário nessa época, professor? Aí não deu para entender, entendeu? Você dizer isso no vestiário na hora de entrar em campo. Eu já tinha aquecido e tudo para trocar de roupa a vestir e para entrar em campo. Então, para mim, foi uma queda muito grande, entendeu? Foi uma decepção muito grande. Goleiro bom, titular, caráter, jogando altura. no time, estava numa fase maravilhosa, não estava ruim, entendeu? Queira ou não queira, o Motoclube era o time sensação do ano, né, em 82. O Motoclube era a sensação do Maranhão, não era o Sampaio. E a gente estava lá para... E no meu time jogava Geraldino Saravá, que era o nosso centroavante, era o Babá, né, era um bom time, aqui né? Que era cearense. Né, tinha o Jorginho, que era um meia do Pará, que tinha vindo da Tuna Luz e era um grande meia direito, né, o Jorginho. E nós tínhamos outros meninos lá muito bons. Nosso time estava realmente, a gente ia desbancar o Moto. E perdemos esse jogo de 3-2 para o Maranhão, para o MAC, né? E todo mundo falou, rapaz, como é que se tira o goleiro numa decisão dessa? Tomou 3 gols, cada um foi um gol no meio da rua, não sei o que e tal. Aí eu digo assim, rapaz, eu não entendi. Mas a gente tem que respeitar, né? É verdade. Você falando aí, citando esses jogadores, até a década de 90, você deve talvez concorde, a maioria dos jogadores aqui da nossa região, Nordeste, jogava aqui na nossa região, né? Havia poucos jogadores do Sul e Sudeste. Sim, né? era. E o jogador passava 3, 5 anos, né? Fazia troca, equipe, o jogador da Paraíba vinha para o Ceará, o Ceará ia para lá. Piauí, Pernambuco, era muito bom, né? Era uma coisa que a gente era nordestina mesmo, né? E tudo, muita dificuldade, né? De transporte, material, usava a camisa até se acabar, né? Sim, alimentação, medicina, muito diferente de hoje, esses né? grandes patrocinadores que tem hoje, né? E salários baixíssimos, né? E sempre atrasado, viu? Eu não lembro qual foi vale, né, professor? Eu não lembro, eu como atleta, qual foi o clube que me pagou em dia todos os meses, eu não lembro. É porque entrava pouco dinheiro nos clubes, né? Porque o patrocínio começou no Brasil em 82. E o Ceará Esporte Clube foi o segundo time no Brasil a usar publicidade nas camisas. O Ceará Esporte Clube? Sim, o segundo time no Brasil. Eu não tinha nem ideia disso. Saiu até uma matéria na Placar, inclusive eu peguei essa edição, que era minha, da Placar, em 82, em julho, e deixei lá no Ceará. Muito boa essa matéria. Depois apareceu, hoje entra dinheiro de todos os lados, né, para os clubes, né? O salário lá em cima de jogadores. Jogadores com salário muito alto e eu acredito que... Tinha que evoluir, tudo tinha que melhorar, mas tem um certo exagero, né, professor?
Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a nossa história aqui. Falar do nosso Colégio de Árbitros, o que significa isso? Nos anos 60, acho que era o Raimundo da Cunha Rola, se eu não me engano, o Rolinha, que era o responsável pela arbitragem, era tipo a escola mesmo, para os árbitros novatos terem aulas do superior, do mestre. Quer dizer, os árbitros eram orientados por aqueles que é considerado o maior árbitro do local aí. Pode abrir rapidinho para ver, tem alguns nomes aí. Aí foi a conclusão do curso. Colégio de Árbitros da Federação Cearense de Desportos, que depois mudou para futebol, né? Em 71 foi futebol. Que passou a ser... E aqui é um convite. Era um convite. Concludentes. Antônio Aderbal, Agenor Lopes, Ayrton Roque, Clodoaldo Amaral, Edgar Massal, Francisco Cesídio, Francisco Fontinelli, José Caminha, José Ediberto, José Eduardo, José Leandro Serpa. Olha aí deve ser 66 ou 67. José Maria Pereira, José Mendes da Costa, José Oliveira Ramos, João Monteiro Filho. É o Monteirão? Não, era outro. Luiz Carlos Freitas, Manuel Alves Araújo, Manuel Araújo. Os dois conhecidos, o Leandro Serpa e o Manuel Araújo, até agora. Otacílio Rodrigues dos Santos, Tarcísio Ferreira de Araújo, Vicente Rodrigues Ciridó, Vinícius Pinto Martins. Então, esse convite aqui era uma homenagem aos... Acho que era conclusão de curso. Conclusão de curso dos árbitros do futebol cearense na época, que era chamado Federação Cearense de Desportos. Exatamente. Colégio de Árbitros. Pô, é muito interessante, né? Você vê, as coisas vão evoluindo, né? Vão crescendo e hoje a gente já não tem mais esse acompanhamento. Não tem hoje mais tudo na internet, né? Nada impresso, né? Hoje as revistas, o material. O que significa isso aqui? Anuário, 1986. Esse anuário, uma revistinha que o saudoso, meu amigo Alfredo Sampaio, que foi o que iniciou toda a pesquisa no futebol cearense, e lançou, todo final de ano ele fazia acho que ele lançou 2 ou 3 anos. Significa o ano todo, né? É uma agenda, né? Tudo que aconteceu durante o ano esportivo, ele colocava aí, de janeiro até dezembro, dia a dia. Em 81, eu me inspirei muito no Alfredo e no Ayrton Fontinelli. O seu Ayrton era a seleção brasileira. O Alfredo, em 81 e 82, no jornal O Povo, tinha diariamente efêmeres esportiva. Era o que acontecia naquele dia, nascimento de jogador, falecimento, resultado de jogos. No futebol cearense, era lançado no jornal O Povo. Todo dia ele fazia. Eu me inspirei muito nisso aí. Por que não fazer isso? São coisas que hoje não se tem ideia, né, do que foi a evolução, né, do futebol. Hoje evoluiu. Quando a gente fala da modernidade, das coisas atuais, isso eu acho maravilhoso. Tudo tem que crescer, tudo tem que melhorar, né? Mas não podemos esquecer o passado. Não podemos esquecer a história, né? Já pensou? Em todos os assuntos, né? Eu e você hoje estamos conversando sobre futebol, mas nós um dia nascemos da barriga de uma mãe. E a gente não pode esquecer que nasceu, né? Que aquela história que como foi o tratamento da família, como é que você desenvolveu os seus conhecimentos, seus estudos e tal, até você chegar ao que você é hoje, né? Na música, no cinema, no teatro, no esporte, tudo. Né? Aqui, ó, já é Federação Cearense de Futebol, boletim informativo, em 77. Essa revista a Federação começou a publicar, era mensal, a partir de 72, saiu até 78, esta coleção era do Alfredo Sampaio também, ele guardava tudo do futebol cearense. Aí, quando ele faleceu, quando ele estava em vida, ele colocou à venda. Se eu pudesse, na época, eu teria comprado, mas não tinha condições, né? Aí, quem comprou o acervo do Alfredo Sampaio, ele morreu, ele está uns 5 morreu anos. em 2004, se eu não me engano, em janeiro de 2003, 2004. 12 anos. Torcedor de Fortaleza, gente boa. Aí, quem comprou esse acervo foi o prefeito de Fortaleza, de Maracanã, o Roberto Pessoa, para montar uma biblioteca lá no estádio do Maracanã. Olha só, rapaz. Aí está lá, pesquisei lá, e essa aí eu recebi do Nireis Filho, que ele me deu essas duas revistas. Vou te mostrar aqui uma revista chamada Meta Esportiva.
do ano de 1978. E aqui está a foto do Ferroviário Atlético Clube. Exatamente. E eu estava aqui também, só que eu estava no banco. Olha, e no ano seguinte esse time quase todo foi campeão, Foi né? campeão. O Cearense, Em 79. 79 nós fomos E a campeões. maioria era daqui do futebol cearense, né? Esse time aqui, ele não chegou a disputar o título, porque foi Ceará e Fortaleza o título, né? Em 78, Ceará foi do tetra. tetracampeonato Foi. em 78. Gol do Tiquinho e tal. Ficou histórico, né? Ficou essa coisa aí no futebol cearense e tal. E era essa equipe aqui. Vou ler aqui para vocês que são aí do acompanhamento do nosso futebol, viu? Gilberto, Paulo Maurício, Jodeci, Arimateia, Lúcio Sabiá, Cândido, o Deda massagista, Marcos, que era um paranaense. Que jogou em São Paulo, se eu não me engano. Jogou também no São Paulo Futebol Clube. Jacinto. Grande Jacinto. Paulo César, centroavante. Foi pro futebol da Colômbia, se eu não me engano. Foi. Faleceu. Equador. Equador, né? Foi. Faleceu já. O Doca, nosso grande amigo jogou Doca. No Quixadá, o Doca é conhecido do futebol cearense e viveu uma época, 78, 79, e o Doca era impressionante. Jogava muito, era um segundo volante, tipo Toninho Cerezo. Olha aí. É muito parecido o potencial dele de marcação, de saída para o jogo. O Doca era. Esse time só era ficava bom, na suplência para descansar, porque ele esse time era bom, viu? Era bom demais. O Babazinho. E o Babazinho. Jogou Ceará, juvenil. O Babá também, que não é o Babá lá de Calcaia, né? Apesar de alguém me disse que esse Babá que jogou base do Ceará e depois Ferroviário, jogou comigo também no Sampaio Corrêa, o Babá é de Calcaia também. Eu não sabia, a família dele é de lá. Esse Babá antigo, ele jogou no Ceará, depois jogou no Flamengo. No Flamengo, o outro Babá que lá de Calcaia. Babazinho família lá. de grandes jogadores. Ele ainda está vivo, né? Não, infelizmente faleceu. Morreu também, não foi? Eu tenho uma lista aqui de todos que faleceram. Tem mais de 300 nomes. Caramba, que eram atletas de futebol, jogavam futebol. Eu separei os que jogaram Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Tem mais de 300 nomes. Eugênio, me faz favor, esse é o almanaque do Ceará Sporting Clube. Faz favor, deixa eu pegar nele aqui e mostrar aqui para que muita gente do Ceará Esporte Clube, atletas, está aqui, ó. O almanaque está pronto, ó. Todos os jogos, mais de todos os jogos. Está faltando exatamente o torcedor do Ceará Sporting Clube cobrar dos dirigentes do Ceará Sporting Clube ser editado, ser lançado de uma forma de alguma editora ou do próprio clube, eu não sei como, mas pelo menos é uma história. Dos grandes daqui, só falta o Ceará. O Ferroviário já lançou e o Fortaleza, né? Olha aí. Dos menores, nós não temos história sobre isso. Eu fiz com o Davi Barbosa, nós fizemos do Campeonato Cearense, são 2 volumes, tem todos os jogos, todas as sumas. Fizemos também do América, todos os jogos do América, só não tem o nome de jogadores separado. E do Calosso do Arco. O Calosso está na 3ª divisão, né, local. O Maguari Esporte Clube, do Dr. Aguiar. O Maguari também não foi feito, mas merece. Mas tem uma história maravilhosa. Maravilhosa. O Dr. Aguiar veio aqui, falou sobre ele, né? Falou sobre os grandes nomes que passaram pelo Maguari, a história que o Maguari é hoje. E eu soube através do Bené Ramos, né? Que é um radialista também, jornalista. Foi lançado um livro agora recente sobre o Maguari. Ele falou muito bem dessa história, dessa grandeza que é o Maguari Esporte Clube, em várias áreas. Era um clube social, né? Tinha basquete, tinha vôlei, tênis, né? E o futebol foi extinto em comecinho de 45. Nesse período de 24 a 45, ele foi campeão cearense 4 vezes, se eu não me engano, 4 vezes. Pois é, o Maguari Esporte Clube tem uma história maravilhosa e que eu gostaria de ver outra vez, né? Como é que o doutor chama O Clube dos Primos, faixa sintética. Tem uma faixa assim. Tem uma faixa preta aqui, né? Igual o Olímpia do Paraguai, né? Que é um clube tradicional sul-americano e que é muito parecido, né? E que seria realmente, que na história, como você falou aí, que foi 4 vezes campeão cearense, e que trouxesse de volta aquele futebol do Maguari. Apesar de ter entrado na base esses últimos anos. Ele acabou em 45 o futebol. Ele voltou em 72 ele voltou. Foi até 76. Sim. Disputou o Campeonato Cearense. O América também, que o Cleiton, né? Cleiton é o seu presidente atual, mas
eu queria saber muito dessa história, porque o Alberto Damasceno foi um presidente do América, né? Foi. E foi uma Ele e a pessoa, esposa dele. Foi. historiador, né? Conhecedor, e foi talvez um dos primeiros empresários a levar jogadores. Foi. Saía do América aqui para ir jogar em vários Estéreo países era, né? do mundo. Na né, Europa, cara? na África, Pois é. na Ásia, era danado. Se eu não me engano, é um dos maiores, Alberto Damasceno. Hoje ele não vive, mas foi um amigo que eu fiz também e que tenho muito carinho e muito satisfação de tê-lo conhecido. Um dos primeiros empresários do futebol Escreveu várias cearense. histórias sobre o futebol Vários cearense, né? Já vários livros, isso é muito legal. E uma delas ele cita também da José ideia, né? Silveira, Quando ele descobriu que foi meu avô e eu trabalhava no Ceará Esporte Clube, ele foi me entrevistar tudinho para poder O América saber foi dessa campeão cearense em 66, a última vez. Do futebol e também dessa Sim, década. você diz a última vez, mas ele tinha sido campeão antes, né? O América. Não foi antes, em 35, se não me engano. Pois é. E ele também participava do história, Campeonato Cearense de Futebol de Salão. Nos anos 60, o futebol de salão era forte. Outro grande clube que também rodou pelo futebol cearense e na sua história, o Calouros do Ar Futebol O Clube, Tiradentes, né? O Tiradentes, a Sociedade Esportiva Tiradentes, não é isso? Esses são clubes que foram história no futebol Nos cearense. anos 50 e 60 tinha a Usina Ceará, Usina que era Ceará. da Siqueira Gugel, né? Que já é mais antigo, né? O Nacional, que era dos Correios, né? Gentilândia, né? Que foi campeão. Gentilândia foi campeão várias vezes. Ali do Hoje tem o nome, né? É o nome de bairro, né? Mas o nome Gentilândia era porque era do bairro, os jogadores, a base? Que ali é onde o Tom Barros mora. O nome do Grande bairro, abraço, Tom Barros. O nome do bairro, Gentilândia, é homenagem à família Gentil, né? Que era o dono daquelas mansões ali, que hoje é a UFC, né? Que tinha essa família Gentil, tinha até um banco Frota Gentil, nos anos 40 e 50. Olha só, rapaz. Aí eles fizeram essas construções, né? Aí o time Gentilândia foi homenagem ao bairro, né? Gentilândia. Engraçado, quando você fala esses nomes, eu me lembro aqui que meu avô, José Silveira, né? Que foi um dos introdutores do futebol cearense, do futebol no Ceará, ou seja, no estado, né? Na capital e tudo. Quer dizer, quando você fala esse nome do Gentil, quando se fala do... Você falou agora aí por último aí, que é dono das empresas, que também... E falam alguns nomes interessantes. Eu me lembro assim, que eles se juntaram e junto ao meu avô criaram o time que depois passou a ser Rio Branco, né? O Ceará Esporte Clube. Para poder lançar o futebol cearense, porque senão, sozinho ele não ia fazer isso, ele tinha que ter um grupo, né? É um trabalho gigante, a pessoa não faz só, sempre tem que ser em parceria, né? E depois se transformou também, ou fez também, o chamado Estela, né? Sempre ajudava, né? Quem ajudou muito nesse exemplo aí foi o Alcides Santos. Fundou vários clubes, né? O principal Fortaleza, né? E ele ele criou a Liga em 1915. Em 1920 também participou da criação da ADC, que é a Associação Desportiva Cearense. Depois mudou de nome 2 vezes, né? Isso era a Liga, porque antes não tinha federação, né? Era a Liga. De 15 a 19 foi a Liga, em 20 foi a ADC, que é onde tem esse livrozinho aí de 29, o Estatuto. São muitas histórias, né? Quando se fala assim, a história do Ceará Sporting Clube, vamos falar dos 2 grandes clubes do nosso estado, 1914, é porque o Rio Branco, que depois transformou em Ceará Sporting Clube, né? E tinha cores até diferentes também, o seu uniforme era roxo, era lilás, né? E passou depois a ser preto e branco e o nome Ceará Sporting Clube, né? E também, logo em seguida, em 1918, é tanto que nas camisas do Fortaleza, a sua marca de divulgação, em 1918, saiu de Estela e passou a ser Fortaleza Esporte Clube. E mudou as cores também, que era vermelho e branco, passou a ser azul, vermelho e branco. Não é isso? É verdade. Não é assim? Então, essas histórias e esses nomes importantes, é como aqui dessa casa, seu Manuel Mansueto, né? Barbosa. Seu Mansueto Barbosa. Então, é histórico. Eu, pelo menos, eu não conhecia o Instituto, mas quando eu vi falar do Instituto Casa de Vovó Dedé e vim falar com o seu Wagner Barbosa sobre a ideia de lançar a CT5 Esportes, tá certo? E graças a Deus, seu... Parabéns aí pelo programa, muito bom. O senhor nos concedeu um espaço maravilhoso para que nós criássemos, né, ou fizéssemos, né, a CT5, essa história que é o futebol cearense com todos os desportos, né? Isso é muito legal. Eu fico muito contente, te agradeço aí pela parabenização, mas isso é culpa do seu Wagner Barbosa. Parabéns, né? Para a equipe. E o filho do seu Mansueto, que é conhecido aqui do estado do Ceará como um dos grandes nomes empresários e
idealizadores, né, de situações, criar uma casa bonita como essa, né, e tão confortável, tão agradável, muito bonito, né? viu? Muito bonito. Atender a comunidade. Então, eu agradeço muito a eles por isso, e nós estamos podendo passar para os nossos amigos, né, as pessoas que gostam de futebol. Esses que se diz hoje torcedor, Eugênio, e não conhece nada disso, o que é que você passa de recado para eles? Mas, infelizmente, hoje em dia é tudo na internet, né, pessoal? Porque papel se acaba, né? Toma espaço. Sim. Lá em casa, às vezes a esposa reclama, né? Aqui tem papel demais, não traga mais papel para cá, não. Mas todas as esposas nossas falam isso. É bom ter as duas coisas, você Sim. Digitalizar, né? Guardar, fica a vida para a eternidade, né? E ter o impresso também, né? Mas é bom a gente preservar a nossa história, a nossa cultura, né? Nós temos aqui em Fortaleza o Seu Nireis, né? Sim. Que pesquisa música e a cidade de Fortaleza, né? Mas as pessoas precisam guardar a memória, né? Do cinema, da música, do teatro, para futuras gerações, né? Guardar objetos e fotografias e revistas e livros para o futuro, né? Ninguém vive sem. Vamos fazer o seguinte, você me falou agora de um nome muito importante, Nireis Azevedo, tá certo? Que escreveu esse livro aqui, né? Sobre o esporte, não só esse, deve ter outras edições, mas tem o seu também, Eugênio Fernandes. Você tem vários livros já lançados aí, né? Sim, eu fiz foi lançado, o Almanaque do Clássico Rei Centenário. Antes da pandemia foi lançado, que eu colaborei, eu cedi as fichas, né? Todas as sumas do Ceará, em Fortaleza, e o Dorelan fez as crônicas do Fortaleza, e o Tiago Eloy fez as crônicas do Ceará. Aí tem todas as súmulas do Clássico Rei, foi o material meu, né? E fizemos agora eu com o David, como eu falei anteriormente, do Caloures, do América e do Campeonato Cearense. E colaborei com mais de 15 livros, uma pequena colaboração, inclusive esse do Nireis de Azevedo, né? São pequenas colaborações, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado por você fazer tal coisa, porque não é simples a gente entrar numa rua e não saber onde é que ela vai dar. É como se fosse assim, uma rua sem saída, né? E essa não, você tem saída, você vai conhecer o futebol cearense e vai conhecer a história. Eu gosto do que eu faço, isso aqui é o meu hobby, é meu passatempo. Que legal, que interessante. E agora com o Almanaque do Ceará Sporting Clube, está faltando ser lançado, vamos torcer né? para o time terminar o ano com uma boa campanha, né? Sim. Porque é uma oportunidade, né, do Ceará lançar. E hoje em dia dinheiro, tem muita publicidade, né? Não sai do orçamento do clube, né? Tem as publicidades aí. Ver se os dirigentes... Mas será que eles estão esperando por isso um retorno do Ceará à Série A Sporting Clube? Eu não ou sei. a Série A brasileira? Nunca me disseram assim, o motivo, né? Não, né? Vamos aguardar, né? Mas já está pronto, Já né? falei, está pronto. Falei com o João Paulo, inclusive, falei com o Pedro Mapurunga, ex-diretor. Vamos aguardar, né? Olha lá, dirigente, o Ceará Esporte Clube, seus torcedores estão esperando. É 1 milhão de torcedores esperando por essa almanaque aí para rodar pelo mundo afora dizendo a grandeza que é o Ceará Esporte Clube. E a do Fortaleza é o Barbosa? David Barbosa. Ele já terminou o almanaque? Já foi lançado, já foi lançado. Tá com 3 anos que foi lançado. Engraçado, eu não... porque eu adoro, sabe? Eu recebi do Evandro o almanaque do Ferroviário, agradeço muito. Eu colaborei com os dois. Está lá meu nome, a história, tudinho. A minha história no Ceará Esporte Clube, já vi aí, já mostrou aí alguns lances, algumas coisas, participações, isso para mim é legal, é muito interessante. Eu não gostava muito, nos 5 anos que eu fiquei lá, tanto como no profissional como da base, eu não gostava de muito ir para foto, entendeu? E muitas das vezes, eu fui auxiliar técnico do Dimas Filgueira, e eu não ia para foto, o pessoal tirava lá comemorando, o título cearense, tal, não sei o quê, todo mundo tirando. Tu não vai não bater a foto lá, eu ficava na minha, aparecer, entendeu? Né? Mas aí por isso que o Ceará, a torcida do Ceará talvez nem saiba que existiu o que passou Edmundo no Ceará Sporting Clube, entendeu? Porque eu não ia para as fotos, né? Eu não ia. Sempre ajudando o Ceará, colaborando, né? Mas, como eu disse para ti, na base, fui treinador de várias categorias, de várias competições. Do profissional fui auxiliar técnico do Dimas, no ano que a gente... Fui um dos treinadores que entreguei... Eu mesmo fui quem entreguei o time ao PC Guzmão, no ano que subiu. Contra o Bahia, né? Você saiu treinador e acho que você foi interino e logo em seguida veio o PC Guzmão, foi? Foi. 2009? Foi em 2009, no ano que subiu, aí acesso. Aí foi 2010 e depois
Vários treinadores vieram, tudinho, o Dimas Filgueira assumiu e me convidou para ser auxiliar técnico dele. E nós colocamos outra vez o Ceará Sporting Clube na Série A do ano seguinte, como também na Sul-Americana. Sul-Americana. É lógico que os méritos todinho é do Dimas Filgueira, que eu estava lá só para auxiliar o trabalho todo com mundo, ele. jogadores como são técnicos, né? Todos, né? E aí, daí diante, comecei a descer ir para a base outra vez, tal, aquele negócio todo. Aí veio o Robson de Castro, não posso negar isso, e resolveu me botar para fora. Não somente eu, mas o Petróleo, o Sérgio Alves, eu acho que o Chico, que era o pessoal que eu convidava. O Chico era treinador de goleiros. Que é treinador de goleiro. Eu tinha sido goleiro do Ceará em 94. Ainda bem que ele não botou, eu sei que ainda tem uns 10 amigos meus que eu coloquei lá. O Anacleto é antigão. Da base, não, Anacleto e o sempre continuaram, sempre trabalhou lá. Mas muitos que passaram lá, ainda fui eu, na minha época de base, que subiu o profissional e ficou. Graças a Deus, ainda se mantém empregados, trabalhando lá, porque são bons. Porque se não fosse, não teria ficado. Mas vocês também eram bons, mas... Mas era uma ideia. Sabe que foi eu não posso negar isso para ninguém, que o Robson Castro disse assim, não, eu quero mudar. Ele não tinha razão por que tirar as pessoas, ele dizia, eu quero mudar, pelo menos é o que ele dizia para a gente. Então, quer dizer, você sai de um emprego ou de um trabalho porque o presidente quer mudar. É interessante isso, né, cara? Mas nunca tenho nada contra ele, nem nada não. É decisão dele. Fecha uma porta e abre outra melhor. Eu fui demitido de lá, aí conversando com um amigo, aí disse, rapaz, depois uma pessoa vai ligar para ti. Aí 2 meses depois comecei a trabalhar no Dragão do Mar. Você vê, né? As coisas são assim. Bem, Eugênio, falamos várias coisas aqui do futebol cearense, das equipes até menores, né? Porque aqui não estamos aqui determinados a falar nem só da federação, nem só do Ceará, do Fortaleza, e foram vários clubes que passaram, né? O próprio Ferroviário já se apresentou aqui, o Calouros do Ar, o América e tal. Nós já falamos várias coisas dos livros, né? E nós temos umas fotos que eu queria que você contasse a história dessas fotos, dessas imagens. Então, por favor, lança as imagens para a gente aí, né? E antes dessas, vendo aí as imagens, já vejo até aqui do meu avô, veja só o seguinte, eu queria pedir licença para você, porque eu preciso falar para aquele pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando. E não é, Eugênio, veja só assim, só brasileiro não é só nordestino não. No Sul, várias pessoas estão acompanhando o nosso programa, está fazendo o seu like, tá certo? Está se inscrevendo para participar ou se envolver com o programa. Até pessoas do México, pessoas do Canadá, são várias pessoas que... A tecnologia hoje avança. É maravilhoso isso. Mundial. Então, não deixe, tá certo, de se inscrever e dar um likezinho, fazer aquele oi pra gente, que é muito legal isso, tá bom? E agradecer aos patrocinadores, como o Cláudio Tamatorro, que você conhece muito bem, fisioterapeuta, tem uma clínica chamada Ortoclínica, que fica ali na Zé Baixo, tá certo? É um recuperador de condições, de problemas físicos, de jovens até ex-atletas, adultos. Muito obrigado, Cláudio, por acreditar em todos nós, tá certo? E sempre está nos acompanhando. Quero agradecer também ao Tony, ex-atleta de futebol, que o nome dele é Machado, né? É da Moto Machado, que também veio aqui, conversou conosco sobre futebol, falou sobre a vida dele no Ceará Sporting Clube, é um empresário da moto, né? Vende moto, negociador de moto, é major dos bombeiros. Ele tem um time de veteranos, e tem um time também chamado R10. Então, esse cara também apoia o nosso programa, maravilhoso. Muito obrigado. Machado. Mota, vou chamar de Tony, que é nosso amigo, tá certo? Da Moto Machado. Agradecer também ao professor Dagmar. O professor Dagmar, ele é diretor da escola Felipe dos Santos, fez 60 anos esse ano, e de uma história maravilhosa no bairro do Henrique Jorge, onde ele é dirigente e professor de matemática, é um homem culto, mas que tem o prazer e a satisfação de apoiar o esporte, tanto na escola dele como também aqui no programa CT5. Muito obrigado, Dagmar, né? Queremos também agradecer a dona Ângela, que é a dona do Hotel Malibu. O Hotel Malibu fica ali na Oswaldo Cruz, próximo à Beira-Mar, né? Na descida, praticamente na descida ali para a Beira-Mar, próximo ali à Beira-Mar, e ela dá assistência e atenção a todos os clubes ou associações que precisam de uma concentração aqui na capital, que vem do interior, vem de outro estado. Já recebeu até a delegação da Tunaluso. Olha aí, coisa boa. Para o campeonato, se não me engano, aqui na Copa do Brasil. E ela veio e se hospedou lá, pô, beleza, né?
O Ferroviário Atlético Clube usou o Campeonato Brasileiro do ano que ele foi campeão brasileiro da Série C ou Série D. Série D, se não me engano, né? E se hospedava lá, fazia concentração lá no Hotel Malibu. E ela sempre apoiou esse tipo e esse incentivo. Como vários clubes do interior, tanto de basquete, de vôlei, de handebol, de futsal. Uma mulher maravilhosa, Dona Ângela. E com o Hotel Malibu, ela também nos prestigia, nos apoia de forma de apoio. Tá certo? Eu queria... Sim, eu não posso esquecer, já ia esquecendo aonde eu tenho, né, a minha escola, que é a Arena HJ. Olha aí. O Cleves, que é dono da Arena HJ, tem lá um centro esportivo e tem um campo sintético onde eu alugo para fazer a minha escola. E lá tem vôlei de praia, carimba, futsal, não é futsal, funcional, de musculação, de várias atividades. Onde é que esportivas. Arena no Henrique Jorge, Arena HJ, que fica próximo ali, na rua Curitiba, próximo a Fernandes Towers. Mas, meus amigos, vamos aqui mostrar as imagens, tá certo? E falar um pouco sobre essa história que nós estamos falando aqui do futebol cearense, que é maravilhoso, e hoje, gente que já conhece de cor todos os problemas e todas as situações. Um pouquinho. Livros que nós mostramos aqui desde 1929, 1955 e 70 e 86, e assim vai indo. Então, aí mostrando a imagem, Dr. José Silveira, eu chamo de doutor porque não era porque era meu avô, não, porque ele realmente era doutor, ele era um homem... formado, né, foi estudar na Suíça, na Inglaterra, ele veio de lá, né, e depois veio para o Brasil, e do Brasil veio a Fortaleza, e quando todos se admiravam de que os ingleses, quando chegavam aqui, ia praticar esse joguinho, essa brincadeira, que ninguém entendia o que era, e ele foi e explicou, rapaz, isso aí é futebol. Ele trouxe a bola, né? E eu vou trazer um material para poder vocês saberem o que é, e a gente vai conversar sobre isso. Aí trouxe um livrinho de regras de futebol e a bola para poder aprender a desenvolver esse... E com os grandes nomes, né, que naquela época tinha, né, formaram um time internário criando o Rio Branco, né, que transformou-se depois em Ceará Sporting Clube. Então eu fico muito orgulhoso disso e trabalhei num clube no qual meu avô se juntou com outros para se criar. Foi muito legal. Isso para mim, historicamente, é maravilhoso, né? Marcante. Então, muito agradecido ao seu José Silveira. Pois é, outra foto. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, você já falou muito bem, já. É porque, de repente, você tem alguma coisa que não... graças a ele, né, o futebol cearense, ele e os demais amigos, né, da época que exato. Criaram o futebol é chamado, né, a introdução do futebol no Ceará, né? No Ceará Estado, não um clube, né? Aí uma meta esportiva. Essa meta esportiva era uma revista... Era revista, não sei qual é o período dela, não. Ali já está no ano 14, dos anos 70, em 60 já começou a sair. Eu acho que era o Silvio Carlos, que foi um dos criadores dessa revista. Né? Nos anos 60 era menor, aí nos anos 70 era mensal. Chegou a ser mensal. Falar desse Silvio Carlos, que história tem o Silvio Carlos no futebol cearense, né? Tá certo que ele era apaixonado pelo Fortaleza Esporte Clube, foi presidente já do clube e tudo isso. Ele foi dirigente, mas no futsal, no futebol, né? No vôlei, no basquete, ele foi dirigente de cada... Criou muita coisa importante, boa para o futebol cearense, né? Outra foto. Eu já li aí os personagens aí da edição, olha aí. Esses 3 livros superiores, né, contando a história do Ferroviário, Fortaleza, Ceará, né, de autoria do professor Ayrton de Farias, a exemplo desses 3 aí. Esses 3 menores, parte inferior, foram lançados primeiro, eu não lembro o ano, acho que 96, 97. E esses maiores já foram mais recentes, 2000 e pouco. Muito bom esses livros. Ele fez um novo lançamento, atualização, né? Muito bom. Não sei se está errado, novo lançamento está errado? Tá, não está. Porque lançamento já é novo, né? Mas ele atualizou, né? Atualizou. Outra imagem, por favor. Muito legal, muito interessante. São livros que a gente conhecia a história do futebol cearense. Ali tem um livro, foi lançado na época do... Guarani de Sobral, Guarani de Sobral. Pois é. Eu fui treinador do Guarani de Sobral na minha vida, né? Eu tenho história lá, viu? Porque a gente está tão esquecido um pouco do futebol do interior, né? Eu sempre lembro desses 4 pioneiros do Guarani de Sobral, que começou acho que foi em 68, ou foi 67, foi campeão da segunda divisão, né? E o Quixadá,
também, Sim. mais ou menos no mesmo período. E o Icasa e o Guarani, eles começaram a participar do campeonato cearense em 73, através de convite da federação, que nessa época não tinha a segunda divisão. A segunda divisão foi até 69. Por sinal, tanto Guarani como o Icasa são de Juazeiro do Norte. Exatamente. Muito bom. Tá ali, é o Manchester do Cariri, né? Do futebol de Juazeiro, né? J. Alcides. Ali falando sobre o futebol suburbano, né? Uhum. E ali do Zé Santana, que foi comentarista esportivo, né? Esses dois. Mas aí talvez você não ali tenha... tem o do Assis Furtado, né? Do Assis Furtado. Esse aí eu Grande recebi. Assis Furtado. Esse livro eu recebi, eu acho que foi do Assis Furtado mesmo, se eu não me lembro. Saudoso. Saudoso. Foi jogador, era conhecido Sim. como Chicletes. É. Aí depois foi arte, né? Nos anos 70. Conheci né? também seu... Foi professor da Unifor há muito tempo. Sim, conheci. Se eu não me engano, ele foi treinador meu ou foi preparador físico no Ele era Ferroviário. preparador físico e aí, acho que ele foi interino como treinador. Assis Furtado, um grande nome do Ferroviário futebol Ceará, cearense. grande nome do futebol Aí não tem, não sei se vai ter nas próximas ainda, eu acho que o Nicásio já escreveu o livro. Já. Não tem esse livro ainda. Não tem ainda, Foi né? lançado esse ano, mas foi eu no já ano estou passado. sabendo, né? Olha lá, para livro Olha. do Silvio Carlos. Treinador do Silvio Carlos. Está ali o Donirês, né? Esse do futebol político, do Egídio Serpa, de 76 esse livro. Como o título já disse, futebol político. Fala dos dois assuntos, né? Tem um ali do Castelão. É a história do Castelão, da criação dele, em 2013, né? Não, 2003, né? Esse Ou foi? livro... Não, 93 foi lançado. Não foi inaugurado o livro. Não, o estádio foi estádio. inaugurado em 73. 73. 73. Eu cheguei aqui em 78, que eu vim de Pois é. futebol paraibano. E esse ano recebi uma doação, um presente maravilhoso. Foi até o Márcio que me ligou. Genro do Carlos Alberto Cavalcante, que ele me doou muitos livros do acervo dele, né, do saudoso Carlos Alberto, e todos os jogos do Castelão que ele fazia, datilografado ainda. Todos os jogos de 73, do primeiro, foi o Clássico Rei, 0-0, Ceará e Fortaleza. Até o ano de 97, 1.700 jogos. E eu com o Dei já atualizamos esse livro do Castelão, que está pronto também, quase pronto, mais de 3.000 jogos realizados no Castelão. Puxa vida, é preciso a gente entender que não é à toa que o Castelão é o Castelão, né? É, o Castelão. Faça favor, outra imagem, tem mais? Aí são só os jogadores, biografia dos jogadores. Mozart, rapaz. Mozart, irmão do Moésio, né? Do Magno Alves, o Hélio Carrasco, né? Pacoti, o Pintado, grande goleiro, Pintado, dos anos 30 e 40. Magno Alves ali, rapaz, aí tem eu não sabia nem que tinha livro dele aqui, o Pintado. E do Hamilton Mello, é o mais Pacoti, antigo. meu amigo Pacoti. Olha aí. Aí nós Milton temos Bezerra, outros... O Praxedes Ferreira, mais conhecido lá no Juazeiro, não sei se você chegou a o ter Praxedes contato. conheci. Quer dizer, conheci não, eu sei, sim. Wilton Bezerra, O livro do Crônicas. Maguari ali. Preciso trazer esse homem para falar comigo aqui, o Wilton Muita Bezerra. história, o Wilton Bezerra. Esse do Fortaleza foi o Pedro Neto, que fez com E o Davi David Barbosa. E ali o Clássico Rei, feito pelo... A primeira vez que saiu uma lista do Clássico Rei foi em 2004, no livro do Lúcio Flávio Chaves. Foi, essa lista de jogos foi o que forneci para ele. 500 jogos, Ceará e Fortaleza, na época, em 2004. Primeira vez que saiu na imprensa. Olha aí, rapaz, Serginho Reis. Olha aí, do Alberto Damasceno, 3 do Alberto Damasceno. Tem um ali do Guarani de Sobral. O Serginho Reis, grande Serginho Reis. É interessante, os nomes que fizeram a história. Aí, meu avô está ali bem ali no meio. Bem no meio, né? Esses outros nomes, eu me recordo assim os nomes, mas como a gente se liga só no que é da gente, né? Eu não estou lembrando. Acho que realmente pessoas famosas do Alcide, estado, né? Da capital aqui na época, o né? Alcide Santos, se eu não me engano. Muitas histórias. Interessante. E do Ferroviário ali, Crônicas Corais, do Evandro Ferreira Gomes. Outra imagem aí, Penta. Ceará. Esse Palestina, Uma Agulha às Saudades, do Raimundo Girão, ele tem um capítulo falando do futebol cearense. Por isso que eu coloquei ele aí. Outra imagem. Olha,
nós temos uma história maravilhosa. Obrigado. É questão só de nós procurarmos saber os pontos certos, né? Vamos divulgar. E não vai ficar você orgulhoso achando que só você vai vir aqui, não, porque eu vi o Barbosa ali para trazer, para falar uma história um pouco mais aproximada do Fortaleza, né? Que ele é. Desde Barbosa, né? O Farias também, o Ayrton Farias também. Que o Evandro já veio, né? O Evandro já veio também o doutor Aguiar, que vai falar do Maguari, né? Trouxe o Eudásio do Calouros do Ar, que tem uma história e conheceu também, falou dessa grandeza que é o Calouros do Ar, e pouca gente conhece sobre isso, né? O Calouros do Ar, grande história, era da base aérea, né? Eugênio, eu queria te agradecer muito, tá? Infelizmente, nós chegamos no nosso horário para encerrar, e eu fico muito satisfeito em ver essas coisas maravilhosas à nossa frente, porque eu aprendi com o decorrer do tempo que a história, a gente deve conhecê-la de qualquer maneira. Não importa de onde vem a história, é importante que nós a conhecemos, para que a gente possa discutir e falar dessas coisas que são grandezas de hoje. Você não pode falar de uma coisa que é ótima hoje, boa hoje, se você não conhece nem de onde vem, você não sabe nem o início dela. Você tem que saber. Entendeu? Então, eu acho isso uma grandeza. Por essa razão, eu te convidei, né? E sabia que você tinha um acervo maravilhoso falando sobre futebol. E fico mais contente ainda que você está lançando aí o livro do Ceará Esporte Clube. Vamos aguardar para ver se sai esse livro, né? E que eu estou presente. Então, isso é mais feliz ainda. É mais um livro na história, que eu tenho na Paraíba alguns, que quando eu joguei no Botafogo. A do Maranhão, não sei, você acha que você deve procurar, você disse que ia procurar saber do histórico, né? Então, no Sampaio Corrêa deve ter alguma coisa no Maranhão, falar, eu só tenho fotos, né, das imagens, e do Botafogo também, né, mas seria muito legal, e aqui do futebol cearense, desses clubes todos que a gente participou, que eu te agradeço muito. Suas despedidas, tá bom? E meu agradecimento, e da CT5 também. Professor Edmundo Silveira, eu que agradeço o convite, a lembrança, né, foi muito bom esse diálogo, esse papo, e temos que preservar a história, né? Você está na história do futebol cearense com coisas boas, né? Tanto no Ferroviário, graças a Deus, como no Ceará e alguns clubes do interior, né? Foi uma honra esse papo aqui, esse diálogo, muito bom. Muito obrigado, meus irmãos. Um grande abraço. Não esqueça de dar seu like, tá certo? Não esqueça de se inscrever e dar um apoio para que a gente possa cada vez mais apresentar para vocês essas coisas benéficas aos nossos conhecimentos, nossa cultura, nossa inteligência intelectual. Um grande abraço.